Tem a liberdade para agir neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito nosso Senhor e Salvador. Amém. Quantos podem celebrar bem forte o nome do Senhor? Eu disse, quantos podem celebrar bem forte o nome do Senhor? Ao nome daquele que vive e reina para sempre. Ao rei de Sião. Ao leão da tribo de Judá. Ao rei dos reis, Senhor dos senhores. A ele tributamos todo louvor, toda nossa adoração, toda nossa gratidão. Amém. Glória a Deus. Podemos ouvir a palavra do Senhor? E quem nos fala da parte do Senhor nesta noite é alguém que, para além do ministério pastoral local, é alguém que lida com leis, alguém que dá consultoria jurídica. Por isso, se você tiver o teu problema aí, aquele conflito da tua empresa, daquele teu terreno no final, não saia sem falar com ele. Amém? Estamos a falar de alguém que vimos crescer, se desenvolver, ainda trabalhando na escola bíblica dominical, trabalhando com crianças, depois adolescentes, até atingir a liderança da igreja, os adultos, aí juntamente com o pastor Mervin, pastor William Buta. Estamos a falar do presbítero Gil Rangel, a quem eu peço que passe aqui em frente. A igreja está celebrando ao Senhor. Aleluia. Saúde a igreja com a santa paz do Senhor. Que Deus seja louvado. Estou feliz por estar aqui, amém? É sempre bom estar aqui na nossa casa. É sempre que estou aqui eu digo que aqui é a nossa sala, amém? E os outros centros são quartos, amém? Que aqui é a nossa igreja mãe. Eu quero agradecer a pessoa do nosso pastor Osvaldo pelo privilégio e toda a equipa da liderança, pelo privilégio que me concedem de estar aqui e poder ministrar a palavra do Senhor, e saúdo também a todos os eminentes servos de Deus aqui presentes, amém? Por favor, Romanos capítulo 8, versículo 31, se alguém tem aí a sua Bíblia. Romanos 8, 31. Será que alguém achou? O que é que diz a palavra? Podemos começar a ler a partir do 31 até o 37. Podemos? Diz assim a palavra do Senhor. Nós temos aqui. Diz assim a palavra do Senhor. É hábito, pastor. Nós vamos sempre olhar na Bíblia. E aqui temos tempo. Podemos ler, igreja? Que diremos, pois? Se Deus é por nós, eu acho que os irmãos não respeitaram o ponto de interrogação. Uma impressão minha. Leram como se fosse um ponto de continuação. Vamos ler de novo, por favor, irmãos. Podemos ler? Podemos ler, por favor? 1, 2, 3. Que diremos? Muito bem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Avançando. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem? Podemos ler de novo? Quem é? É Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. A seguir, quem separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, como
eu acho que aqui poderíamos ler melhor. Podemos de novo? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Palavra do Senhor. Pai, fala aos nossos corações. Constranja-nos, ó Deus. E ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra como ela é, Senhor. Não como nós queremos que ela seja. Senhor, permita, Senhor, que saímos daqui transformados, Senhor, e renovados, confortados e consolados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, assim oremos, digamos amém. Desassentar com a santa paz do Senhor. Queridos, é um grande privilégio estar aqui e eu estive acompanhando pelas redes sociais os dias anteriores a mim e acompanhei o nosso pai, a intervenção do pai, acompanhei também a pregadora Lídia e hoje estamos aqui novamente. A responsabilidade que temos é de falar sobre o tema Somos Mais do que Vencedores. Nós todos conhecemos esse texto, conhecemos o livro também e sabemos que este livro foi escrito por apóstolo Paulo. Paulo, é raro encontrar um cristão que não conhece ou nunca ouviu falar de apóstolo Paulo. E todos sabemos que a maior parte, ou se não todos os escritos de apóstolo Paulo eram especificamente dirigidas às igrejas. Ou seja, Paulo escreve propositadamente como uma carta enviada, como não, sendo uma carta enviada para determinadas igrejas, como por exemplo o livro de 1 de Coríntios, Timóteo e outros, foram escritos exatamente enviadas às igrejas. E é o caso deste livro de Romanos. Romanos, Paulo escreve exatamente enviando para a igreja que estava em Roma, e por isso que ela também é chamada de Epístola de Paulo. E quando Paulo escreve Romanos, Paulo na verdade não conhecia ainda a igreja de Roma. Paulo tencionava visitar a igreja de Roma e Paulo já tinha informações a respeito de como era a igreja. E Paulo estava na verdade a antecipar aos irmãos a sua vinda. Paulo tinha informações de que a igreja encontrava-se em conflitos internos. E não só, acredito que também, sendo servo de Deus, Paulo já conseguia perceber daquilo que seriam as realidades futuras da igreja de Roma, porque na época em que Paulo escreve Romanos, era a fase que governava Roma, era o imperador Nero. Sabemos que Nero é aquele que depois veio desencadear um processo de execução aos cristãos de Roma. Os irmãos estão a me ouvir? Quando Paulo está a falar para os irmãos de Roma, está a falar para pessoas muito, vamos dizer assim, letrados, bem entendidos na matéria de lei, bem entendidos em matérias teológicas. Ou seja, o que se passava na igreja de Roma? Na igreja de Roma encontrava-se cristãos judeus e cristãos gentios, ou seja, aqueles cristãos que são de origem judia e aqueles cristãos que não são judeus, mas converteram-se pela pregação do Evangelho. Então existia ali um conflito entre esses cristãos. Os cristãos judeus entendiam que a salvação pelo facto de ter vindo de uma pessoa que era judeu, então nós os judeus temos mais privilégios do que vocês. É daí que os não judeus eram considerados gentios, aquelas pessoas que não sendo judeus de sangue, mas receberam a palavra. Então havia essa tensão entre eles. É por essa razão que Paulo vai tratar de temas muito profundos teologicamente em Romanos. É por isso que muitos até estudiosos vão considerar o livro de Romanos um dos tratados mais importantes de Paulo. Por quê? Porque Paulo lá vai tratar de temas muito sensíveis e muito profundos, como por exemplo, que a salvação não é pela lei, é pela graça. Por que essa discussão? Porque os judeus entendiam que não, nós temos mais direito do que vocês. Vocês aqui são nossos filhos porque Jesus veio primeiro por nós, depois é que veio por vocês. Então, eles também discutiam a questão da lei, de que você pode ter, Jesus pode ter andado com Jesus, mas ainda havia necessidade de cumprir alguns requisitos legais. É por isso que Paulo então vai tratar questões como lei e graça frequentemente. Aleluia! E eles perguntavam, nós devemos ainda guardar a lei já tendo aceitado Cristo?
Eles entendiam que ainda existiam dias sagrados que deveriam ser guardados e não violados. Eles entendiam que os judeus tinham mais privilégios em relação aos outros. Então Paulo está a tratar com um povo muito lúcido, um povo muito conhecedor das Escrituras. Paulo está a tratar com pessoas que entendem quando se fala de expiação, e é por isso que Paulo vai tratar exatamente sobre essa temática de expiação lá no livro de Romanos. Vai tratar sobre glorificação, vai tratar e outros temas complexos da teologia. Mas eu disse que Paulo ainda não conhecia. Paulo tensionava ir para Roma, mas enviou esta carta no sentido de antecipar aos irmãos a sua vinda. Mas ele já ouvia a falar dos irmãos, e ele vai escrever então, produzindo no coração dos irmãos aquele preparo de que Paulo estava a caminho. E no versículo que nós lemos aqui, a partir do versículo 31, Paulo vai começar a fazer algumas declarações, vamos dizer assim, muito retóricas. Ou seja, Paulo vai trazer questões muito importantes e que, eu disse inicialmente, era uma forma também de resolver os conflitos internos que existia na igreja. Ele começa a trazer interrogações retóricas, ou seja, perguntas que não visavam uma resposta. Ou seja, Paulo vai perguntar aos irmãos de forma retórica, não porque Paulo esperava uma resposta dos irmãos, mas porque Paulo já tinha a resposta, mas era uma forma de trazer à consciência dos irmãos a realidade sobre aqueles que estão em Cristo. Então Paulo vai perguntar: o que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é que Paulo está a dizer que se Deus é por nós, ninguém vai ser contra nós. Na verdade, Paulo está aqui, como eu disse, a fazer essa retórica para dizer assim: visto que Deus é por nós, ainda que estejam contra nós, não devemos nos preocupar. Paulo não está exatamente a ignorar, Paulo não está a mostrar que quando estamos com Deus, não há quem possa estar contra nós. Não é isso que Paulo está a dizer. Mas Paulo está aqui a mostrar que, estando Deus conosco, não há razão de temer. Olha para alguém que está no teu lado e fala para ele: estando Deus conosco, não há razões de temer. Então Paulo está a trazer aqui uma certeza aos irmãos de que se Deus é por ti, não é que ninguém será contra você. Até porque todos sabemos que depois de nos converter, parece que a perseguição piora. Você era mundano, você era descrente, mas as perseguições não eram tantas assim. As tuas conquistas eram irrelevantes para as pessoas, mas basta você se converter, parece que você faz mais inimizades do que amizades. Aleluia! Então Paulo sabia desta realidade. O que Paulo está aqui a afirmar é que, visto que Deus é por mim, então eu me despreocupo com tudo que virá contra mim. Aleluia! E que se Deus é por nós, não tenho razões de preocupação. O que Paulo está querendo mostrar aqui? Eu estou seguro em Deus e não tenho nada do que me preocupar. Eu em Deus, eu descanso. Paulo está aqui a mostrar, na verdade, uma ideia de fé, de segurança e de estabilidade em Deus. Ele está a dizer que em Deus eu estou seguro, em Deus eu estou firmado. E se eu estou firmado em Deus, eu não me preocupo com mais nada. É por isso, queridos irmãos, quando eu leio esse texto, eu não consigo compreender aqueles cristãos que servem a Deus, mas quando você vai na filha dele, ainda encontra um fio aqui na cintura, é o fio da proteção. Serve a Deus, mas na porta dela ainda está escrito, está amarrado, olho grande. Serve a Deus, mas a criança quando nasce ainda lhe dá um banho com olho de elefante ou com olho de baleia. Não estou a falar o olho de baleia para tratar questões medicinais. Estou a falar aqueles mesmo tradicionais. Não, nós é um hábito na nossa família também para Deus te proteger, mas também a única proteção que nós temos garantida, sem óleo, sem fio, sem amarrões, sem nada, sem água da bênção, sem água de Israel, é que Deus é conosco. O lugar mais seguro da terra não é na centralidade do Quilamba.
O lugar mais seguro da terra não é no jardim do Éden ou jardim do Rosa, sei lá o nome do condomínio. O lugar mais seguro na face da terra é no centro da vontade de Deus. Eu conheço pessoas que vivem nos melhores condomínios, foram assaltados. Eu conheço pessoas que andam com segurança, foram assaltados. Eu conheço pessoas que o sofá deles é importado, mas dormem desconfortáveis. Eu conheço pessoas que a cama dele custou caro, mas tem insônia. Sabe por quê? Porque o lugar mais seguro não é numa casa com móveis muito caros, é no lugar onde Deus te colocou. Aleluia! E é isso que Paulo está aqui a mostrar. Se Deus está com você, fica descansado. É por isso quando eu afirmo que eu não tenho medo de bruxos, não é que eu estou a contar com a minha força. Por quê? Porque no Novo Testamento a realidade da proteção divina muda. Já não é sobre o que você faz, mas é sobre aquilo que Cristo fez. As coisas já não descansam nas tuas obras, nas tuas ações. Eu vejo constantemente nas redes sociais e determinadas igrejas, pessoas a orar, uma a orar com cabeça para baixo, tipo da Filique. Quem diz, eu estou a orar para Deus me ouvir rápido, que nem os profetas de Baal, orar se aleijando. Não, irmãos, eu posso orar andando, eu posso orar ajoelhando, eu posso orar deitado. Já não é sobre o esforço que você faz, é sobre o esforço que Cristo fez. Ou seja, Deus permitiu que Cristo fizesse aquele sacrifício, sabe para quê? Para que ninguém mais precisasse fazer sacrifício para ser justificado. Aleluia! Então é isso que Paulo está a trazer aqui. Paulo está a falar, sendo Deus contigo, a razão de descanso. A maior certeza, a maior convicção que nós podemos ter nesta vida é esta. Pessoas, relações acabam, dinheiro acabam. Conhecemos pessoas que tinham muito dinheiro, tinham muitas possibilidades, hoje não têm mais. Conhecemos pessoas extremamente intelectuais, desempregadas. Não há uma grande certeza a forma como o mundo vai girando, vai andando. Mas eu tenho essa certeza que Deus está comigo. E se Ele está comigo, nada mais me importa. Alguém está me ouvindo? Então é isso que Paulo está a trazer aqui. Paulo está a trazer que a nossa segurança não depende da ausência do inimigo. Ou seja, se o inimigo está presente, eu estou descansado. Se o inimigo também está ausente, eu também estou descansado. Eu não preciso saber se ele está presente ou está ausente. O que eu preciso saber é, Deus é comigo. Isso me basta. Aleluia. Então Paulo está a mostrar isso para os irmãos. Descansar na fé. Descansar na certeza de que Deus é contigo. E Paulo não parou por aí. Ele vai continuar, por exemplo, dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele continua no versículo 32. Versículo 32. Aquele que nem mesmo o próprio Filho poupou, mas entregou por nós. Aleluia. O que Paulo está a trazer aqui? Ele está a dizer, se Deus já deu Jesus, o que mais Ele poderá te negar? Ou seja, o que Paulo está querendo mostrar para os irmãos é que a cruz é a maior demonstração de que Deus é por nós. Eu vejo pessoas orando, Deus, prova-me que estás comigo. Olha para a cruz. Deus, eu estou a me sentir sozinho. Olha para a cruz. Paulo está a mostrar que quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que Deus é conosco. Quando estiveres em dúvida, quando estiveres a sentir-se sozinho, não pede sinal. Deus não vai nos dar sinal como antigamente. Uma voz vai aparecer, vai falar, filho, eu estou contigo, aleluia. Ou um sonho vai te aparecer. Não, eu quando sinto-me sozinho, quando sinto-me cansado, eu abro a minha Bíblia. Quando eu sinto que eu preciso de uma palavra de fortalecimento, eu abro a minha Bíblia. E quando eu olho a cruz de Cristo, eu entendo que Deus é comigo, aleluia. Cristo é a maior demonstração de que Deus é com você. Nós não precisamos de outra evidência de que Deus nos ama. Alguém vai perguntar, mas será mesmo que Deus me ama? Se tiveres essa pergunta, a resposta nenhum profeta vir te dizer, olha irmãos, Deus está a me falar que Ele te ama. Eu não preciso de um profeta que me confirme o amor de Deus. Eu não preciso de uma pregação que vai me falar que Deus me ama. Não estou a abandonar, não estou a aniquilar a pregação. Eu estou a dizer,
não estiver um pregador, se não estiver um profeta, você tem a tua Bíblia. Se a tua Bíblia não estiver lá, você tem a memória do Calvário. Deus é por você. Se Deus deu Jesus, o que mais Ele não poderá vos dar? Então Paulo está a mostrar para os irmãos que Deus jamais fará algo tão grande do que aquilo que Ele fez na cruz para mostrar que Ele é conosco. Deus nunca mais mostrará uma outra evidência de que Ele está contigo. Sabe, irmãos, os cristãos do século 21 são cristãos que gostam muito de sinais. Não é que sinais não é importante, mas esse desejo, esse zelo pelos sinais faz-lhes procurar até falsos profetas. Eles têm um zelo por querer ver alguma coisa que a Bíblia já lhes prova que é verdade. Eles querem um sinal que a Bíblia já lhes mostra. Ou seja, eu não preciso que alguém me prova que Deus me ama. Eu não preciso que alguém me prova que eu não estou sozinho, que Deus está comigo. Alguém está me ouvindo? Eu estou a ver, parece que os irmãos estão a concordar comigo. Parece que estou a falar uma heresia aqui. Não, os irmãos concordam comigo? Então me fala amém, eu sou pentecostal, estou a me sentir aqui muito acanhado. Me fala amém, aleluia. Eu estou a sentir, pastor, que estou na Assembleia dos Testemunhos de Jeová. Não está a me falar amém aqui? Alguém pode me falar um amém? Me faz ficar à vontade, por favor. Eu estou em casa, me faz ficar à vontade. Aleluia! Aleluia! Então, Paulo está a mostrar isso, que ele está a dizer que se Deus não poupou o Filho, nos deu o Filho, o que mais Ele não nos dará? Paulo está a falar, aquilo de mais importante que Deus te deu. Escuta, irmãos, não meça a tua vida ou o teu valor com as condições financeiras que você tem, não. Você não é o sofá da tua casa. Você não é a localização da tua casa. Você não é o número da tua conta bancária, não. Não se meça por conta disso. Se você valesse dinheiro, Deus não enviaria Cristo, não enviaria Kwanzaa, dólar, euro, enviaria todas essas coisas. Mas a Bíblia está a dizer, se o seu próprio Filho não poupou, como não nos dará com Ele todas as outras coisas? Que o demais valor Ele te deu. Imagina alguém que consegue te levar no Dubai e você está em dúvida que Ele não consegue te levar no Ambo. Imagina. Imagina alguém que te ofereceu uma mansão, você tem dúvida que não pode te arrendar uma casa de 20 mil. Alguém está me ouvindo? Deus nos deu aquilo que Ele tinha de mais importante. Aleluia. Então Paulo está a mostrar que se Ele nos deu Jesus, não existe coisa que Ele pode nos negar. Aleluia. E o versículo 33 e o versículo 34, Paulo vai continuar dizendo, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. E ele vai dizer mais tarde, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Aleluia. Paulo vai usar aqui 3 figuras importantíssimas aqui. Paulo vai usar a primeira figura, vai dizer, quem tentará? Quem tentará? No versículo 33. Quem vai tentar? A segunda figura que Paulo vai usar está no versículo 34. Vai dizer, quem os condenará? Aqui, por favor, coloquem no texto aqui, para que eu veja com a igreja. E Paulo vai usar outra figura, vai dizer, quem os condenará? Vamos lá, versículo 33 e versículo 34. Ele vai dizer, quem tentará acusação? A primeira figura que Paulo vai usar é intentará. Alguém fala comigo, intentará. Eu pensei que eu viria mais alto, intentará. A segunda figura está no versículo a seguir, 34. Quem os condenará? A segunda figura já está naquele versículo anterior, é justifica. Vai usar a primeira, é quem tentará a acusação. E a seguir vai dizer, é Deus quem os justifica. E no versículo 34 vai usar outra figura, vai dizer assim, quem os condenará?
Olha só, 3 figuras importantes. Paulo vai falar primeiro, quem tentará acusação. Segundo, é Deus quem justifica. Terceiro, quem os condenará. Sabe quando Paulo está a dizer quem tentará? Essa palavra intentar é uma palavra muito usada em fórum jurídico. Sabe quando alguém diz assim, eu vou intentar uma ação contra você. Eu vou intentar um processo contra você. Está a dizer o quê? Está a dizer que vai te levar às barras do tribunal. Está a dizer que vai te levar a tribunal. Ou seja, Paulo está a usar aqui essa figura jurídica para dizer assim, ninguém pode te levar às barras do tribunal. Paulo está a dizer assim, ninguém pode levantar uma acusação contra você. A outra figura que Paulo vai dizer é sobre justificar. Paulo vai falar, Deus é quem justifica. Ou seja, o que é isso justificar? Justificar significa retirar a culpa. Paulo está a dizer assim, ninguém pode intentar alguma acusação contra vocês. Sabe por quê? Porque você já foi justificado. Porque Deus já te justificou. Paulo está a falar, não há mais razão de intentarem alguma ação contra você. Por quê? Porque você está justificado. Não parou por aqui. Paulo vai usar outra figura. Quem os condenará? Paulo está a dizer assim, se ninguém pode intentar nenhuma acusação contra você, porque você está justificado por Deus, então ninguém também pode te condenar. Alguém está me ouvindo? Ninguém também pode te condenar. Só que Paulo não para por aqui. Paulo, quando vai dizer assim, ninguém vos condenará, Paulo vai dizer assim, pois é Cristo quem morreu. Pois é Cristo quem morreu. Quando Paulo vai falar, por exemplo, quem vai vos condenar? Pois é Cristo quem morreu. Paulo aqui está fazendo uso de uma outra figura jurídica. Paulo está a dizer assim, se Cristo já morreu, não há razão para vos condenar. Eu vou explicar isso. Sabe o que Paulo estava a dizer? Paulo está a dizer assim, há um princípio jurídico que significa assim, se você já cumpriu a pena, você não pode ser mais condenado pelo crime que já cumpriste. Alguém está a entender? Esse é um princípio que diz assim, ninguém pode ser culpado por um crime 2 vezes. É por isso que Paulo vai explicar a palavra condenação. Vai dizer assim, quem vai vos condenar? E ele vai pegar a figura de Cristo. Por quê? Porque Cristo já foi condenado por essa culpa que nos acusavam. Então ele vai dizer assim, se Cristo já foi culpado, já foi condenado, então não há razão para vos culparem. Por quê? Isso existe em todas as realidades penais. Mesmo em Angola, se você já cumpriu uma pena, você já foi julgado, e o julgamento já foi transitado, você foi condenado. Quando você cumprir aquela pena, ninguém mais pode te acusar por aquilo. Isso é um princípio jurídico penal estruturante. Se você já cumpriu a pena, ninguém mais pode te acusar sobre aquilo. Só que o que Paulo está a explicar é que a condenação não fomos nós que vivemos. Paulo vai explicar que ninguém pode vos condenar. Por quê? Ele explica atrás a figura de Cristo, dizendo que Cristo foi condenado em nosso lugar. Como ele foi condenado em nosso lugar, ninguém mais pode nos condenar. Aleluia. Por quê? Porque o princípio é, se Cristo foi condenado no meu lugar, eu fui justificado, então, por esse crime, ninguém mais me acusa. Aleluia. Por essa sentença, por esse crime, que Cristo já cumpriu a sentença, ninguém mais pode me acusar. Alguém está me ouvindo? Por isso é que ele vai trazer a figura de Cristo. Por isso é que nós temos Cristo como o centro do Evangelho. Se nós tiramos a figura de Cristo, nós tiramos tudo. É isso que distingue o cristianismo de outras religiões. Nós é Cristo. Cristo é o centro. Você vai ver uma aqui. Eles até acreditam que Jesus é alguma coisa. Eles até falam de Jesus. Eles até reconhecem Jesus. O problema é a posição que eles colocam Jesus. Eles não colocam Jesus no centro. Eles colocam Jesus num lugar, numa posição, num lado ali. Só que quando nós tiramos Jesus do centro, estragamos tudo. Porque Jesus é aquele que é a imagem do Cordeiro de Levíticos. Alguém está me ouvindo? E é isso que Paulo está a falar. Paulo está a falar, ninguém pode dar início de uma acusação a você. Segundo, Deus já retirou a culpa que pesava sobre você. Como é que ele retirou a culpa? Cristo
transportando a culpa em nosso próprio lugar. E por causa disso, ninguém mais pode te condenar. Alguém está me ouvindo? Porque o que eu estou a dizer com isso? O que eu quero trazer aqui? Porque constantemente Satanás, quando falhamos, quando estamos caídos, ele traz à nossa consciência a mentalidade da acusação. Olha, você é assim, olha, você é aquilo. Eu gosto de João Batista, quando ele apresenta a Cristo. João Batista vai dizer assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista está a explicar aqui? Primeiro, João Batista está a mostrar aos seus ouvintes que este homem que está aqui, ele é a imagem do sacrifício que existia anteriormente. Só que João Batista usa também uma palavra importante. Ele vai dizer assim: este aqui é o cordeiro. Sim, nos remete ao sacrifício, mas esse não é qualquer cordeiro. Esse é o cordeiro que vem de Deus. Ou seja, o cordeiro do Levíticos era um cordeiro que vinha dos homens. Eram os homens que apresentavam o próprio cordeiro. Mas este aqui não são os homens que lhe apresentam. Este é o cordeiro que vem de Deus. E ele não parou por aqui. Ele não falou apenas que veio de Deus. Ele vai falar: veio de Deus e tira o pecado do mundo. Sabe o que ele está a mostrar? Este cordeiro não é igual àquele. Esse aqui veio resolver o problema do pecado. Veio resolver definitivamente o problema. Sabe por quê? Porque o pecado era um obstáculo. O pecado era um problema. É por isso que a Bíblia diz: é o vosso pecado que traz divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado quebrou drasticamente a comunhão entre o homem. O pecado era um obstáculo na relação entre Deus e o homem. Então João Batista está a dizer: ele vai resolver o problema. Então quando Satanás vai trazer na nossa mente a questão da acusação, nós precisamos lembrar duas coisas. A pessoa indicada para resolver o teu problema não é isolar-se em casa, não é se esconder da comunidade. Por quê? Porque Satanás coloca na nossa mente: não, você é o mais impuro que está aqui. É claro que essa consciência, essa mentalidade, este pensamento é bom, é legítimo, isso mostra alguma coisa, isso é uma evidência, isso evidencia alguma coisa. Mas o comportamento ou a consequência disso não é bom. Se isolar. Se você falhou, você tem que se apresentar no cordeiro que tira o pecado. Se você falhou, não é para se esconder. Quando você falha e se esconde, você está agindo igual Adão. Pecou, se cobre com folha. Pecado não se resolve com folha. Pecado se resolve com cordeiro morrendo. Pecado se resolve com cordeiro que dá a sua pele para nos cobrir. Aleluia! Quando nós nos escondemos, nós estamos agindo igual Adão. Estamos pegando folhas para se cobrir. Quando nós deveríamos se apresentar a Deus. Para quê? Para que Ele mate o cordeiro e nos cubra e resolva definitivamente o problema do pecado. Então a consciência de que você está mal, da acusação de que você é a pior pessoa, é a consciência que Satanás tenta nos colocar. Essa é a consciência da acusação. Não vai para ali. Não, desista. Tira a tua própria vida. Não, você não pode. Não, você não deve. Sempre que isso estiver a passar na tua mente, caro irmão, mamã, jovem, lembra-te de uma coisa: o Cordeiro de Deus morreu. O Cordeiro de Deus morreu. Para quê? Para que nenhuma acusação pese mais sobre você. Para que nada mais te condene. Para que nada mais te acuse. Para que não haja mais razões para que você seja condenado por aquilo. Aleluia, aleluia. E Paulo vai continuar com isso. O que Paulo vai trazer mais tarde? Ele vai explicar por que motivo. Paulo vai trazer mais tarde sobre a realidade das aflições do mundo. Paulo vai explicar no versículo 35: quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada. Quando Paulo vai escrever esse texto, a igreja de Roma ainda não estava a viver a realidade da perseguição como viveu posteriormente. A igreja ainda não estava a viver grandes problemas de perseguição. Mas Paulo estava a mostrar uma coisa. Paulo estava a mostrar que
os dias que viriam seriam dias muito difíceis para a igreja. Seriam dias decisivos para a igreja. Paulo vai tocar em aspectos como o quê? Como a espada, como o perigo. Paulo vai mostrar a realidade do sofrimento. Paulo vai mostrar que ser escolhido de Deus não significa ser poupado da dor física. O que isso significa? Nós não podemos aprender a ser cristão quando tudo está bem. Nós não podemos aprender a ser cristão quando somos promovidos no emprego. Não podemos aprender a ser cristão quando temos dinheiro na conta. Não podemos aprender a ser cristão quando em casa há saúde. Sabe, o maior momento, ou o melhor momento para demonstrar que somos verdadeiramente cristãos é no momento que as coisas estão mal, é no momento das aflições, é nos momentos da perseguição. Sabe, hoje todo mundo em Angola diz ser cristão. Nunca foi tão fácil ser cristão em Angola. Qualquer pessoa alega ser cristão. Mas vamos viver momentos de perseguição. Vamos viver momentos de dor. Só conseguimos ser cristãos quando as coisas vão bem. Mas o que Paulo está aqui mostrar é que a realidade cristã tem também sofrimento. O cristianismo não é um mar de rosas. O cristianismo não é um lugar onde é bênção sobre bênção. Também pessoas são despromovidas. Também pessoas perdem emprego. Mas Paulo mais tarde vai dizer assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Sabe o que acontece? Muitas vezes quando chegamos, pulamos essa parte da aflição. Pegamos essa parte, lemos bem rápido para chegar naquela parte. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Calma, Paulo vai dizer: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Você pulou as coisas e foi-nos mais do que vencedores. Ou seja, nós queremos ser bem mais do que vencedores, mas não queremos viver essas realidades. Eu quero dizer uma coisa: enquanto estivermos a viver nessa terra, nós estaremos suscetíveis a grandes desafios. Nós não estamos a preparar um grupo de cristãos mimosos. Um grupo de cristãos perdeu o filho, já não vou ir na igreja, 3 semanas já não vai na igreja. Um grupo de cristão que perdeu o emprego, 3 semanas já não vai na igreja. Um grupo de cristão que foi despromovido, já não vou na igreja. Não. Paulo está a mostrar que cristianismo não é uma realidade para pessoas mimosas. É para pessoas firmes, é para pessoas convictas, é para pessoas que, apesar do problema que ele enfrenta, ele está lá. É que ser mais do que vencedor é isso. Ser mais do que vencedor é que é bonito você falar que você é mais do que vencedor. Agora é difícil você enfrentar as situações. Você foi despromovido no emprego e você tem que chegar aqui, tem que orar. Você tem que chegar aqui, tem que buscar o Senhor. Você tem que chegar aqui, você tem que falar amém na pregação. Você tem que sentar aqui e ouvir a palavra de Deus. Quantos conseguem isso? Os que conseguem isso é que são efetivamente os mais que vencedores. Aqueles que conseguem servir ao Deus na nudez, no perigo, da espada, na fome, na perseguição. Hoje o cristianismo não se quer mais falar sobre isso. Não, é mais fácil falar de um cristianismo de tudo bem, de bênção sobre bênção. De hoje te ligaram, te promoveram, te ligaram amanhã, te ofereceram um carro, você vem aqui, testemunhou. Eu costumo dizer, o maior momento para dar glórias a Deus não é naquele momento que você recebeu alguma coisa boa, é naquele momento que você passa aqui e fala: irmãos, ontem perdi o meu filho, eu quero dar glórias a Deus por isso. É por isso que a Bíblia vai falar que em tudo dai graças. Tudo. Onde? Na perseguição, na fome. É quando? No perigo, na espada. É dar graças a Deus por isso. É servir a Deus com isso. É servir a Deus neste momento. É por isso que Paulo mais tarde vai usar. Paulo não começa a falar da vitória sem antes falar da luta. Escute bem, queridos irmãos. Não existe vitória sem luta. Eu pensei que alguém tivesse a me ouvir. A vitória é maior quando existe luta. A vitória é mais saborosa quando se luta. Não se vence. Se você não lutou, você não venceu. Aquilo se chama outra coisa. Vamos procurar um outro nome. Mas existe vitória quando existe luta. Então o que Paulo está a cautelar aos irmãos? Que na caminhada vocês terão lutas.
que vocês terão perseguições, que vai se levantar espada contra vós, que vai se levantar perseguição contra vós. Mas Paulo está dizendo, aquele que vai perseverar, aquele que vai continuar, aquele que está firme, aquele que não se abala, aquele é mais do que vencedor. Não é aquele que fugiu, desistiu da vida cristã. Por quê? Porque perdeu o emprego. Sabe, pai, nós conhecemos quantos dentre nós desfaleceram. Você vai visitar um irmão, não está vindo mais na igreja por quê? Ah, pastor, há 3 meses, 6 meses que estou a orar pelo emprego, o emprego não está a aparecer. Mas não é para você desistir. Paulo falou das lutas, Paulo falou que não seria fácil, mas a vitória é para aqueles que perseveraram. Então, o cristianismo não é um mar de rosas, não é um lugar sem dor, não é um lugar, não é uma caminhada de tudo branco, é uma caminhada de altos e baixos. É por isso que a Bíblia em Salmos vai dizer, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha, o texto é muito específico, é ainda que eu ande. O salmista foi claro, é que na caminhada com Deus é possível você andar no vale da sombra da morte, que na caminhada cristã também se anda no vale. Só que há uma grande vantagem que nós temos, é que ainda que você passe pelo vale, Deus está contigo. Deus não te abandona no vale, Ele entra no vale com você, mas também não te afasta do vale, Ele te deixa entrar no vale. Alguém está me ouvindo? Deus não te livra do vale, Deus Ele te livra no vale. Ele vai lá contigo e Ele lá te dá forças para sustentar, para suportar, para viver aquela realidade, porque só depois daquilo é mérito para ti dizer que és mais do que vencedor. Só depois disso é possível dizer que você é vitorioso, que você venceu. Mas é preciso perseverar na luta. É por isso que Cristo estava a dizer, será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Por quê? Porque na terra há lutas, porque na terra há espada. Muitos de vocês estão aqui a ouvir a palavra de Deus, deixaram problemas em casa, têm dívidas, tem números que podem vos ligar, vocês sabem que não vão atender. Um está aqui preocupado, a renda termina não sei quando e não sabe como vai pagar. Escuta bem, essas coisas têm que acontecer e você tem que passar sobre elas cantando, louvando. Você sabia que a história da igreja diz que os mártires cristãos, quando eram entregues à morte, uns decapitados, outros entregues aos leões famintos, sabe o que eles faziam? Muitos deles se entregavam à morte com alegria. Uns, ao se entregarem aos leões famintos, iam cantando glória, glória, aleluia. É que mais do que vencedor, não é aquela pessoa que foi abençoado com uma viatura, foi abençoado com a promoção no emprego. Mais do que vencedor é aquele que passou numa luta difícil, perseverou na fé. É aquela pessoa que perdeu o marido, mas ela está aqui sempre em oração. É aquela pessoa que perdeu alguém na família, perdeu algo muito importante, estruturante na sua vida, mas ele continua a tira da tua cabeça a ideia de que Deus te abandonou. Não. A mesma coisa aconteceu com Gideão em Juízes. Quando os midianitas vinham, saqueavam tudo aquilo que Israel semeava. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, Deus é contigo, varão valente. Gideão retorquiu dizendo, se Deus é comigo, por que nos sobrevêm essas coisas? Gideão também tinha esse entendimento de que se Deus é contigo, nada de mal deve te acontecer. É mentira, irmãos. É mentira, isso não é verdade. Você pode servir a Deus e viver muita dificuldade na caminhada. Não, eu não estou a dizer que nós temos que nos acomodar no sofrimento. Não estou a dizer que nós devemos amar o sofrimento. Eu estou a dizer que o sofrimento, a dor, não pode ser um instrumento para retirar a fé que você tem em Deus. Aleluia! E é isso que Paulo está aqui a ensinar. Paulo está aqui a mostrar que a ideia do sofrimento não pode estar associado com o abandono divino. Você vai passar por dificuldade,
Você vai passar por lutas. Você vai passar por desafios. Mas você deve passá-la firme e forte. É daí que Paulo vai dizer: em todas estas coisas. Em todas essas coisas. Nós somos mais do que vencedores. É nessas coisas. É vencendo a perseguição. É vencendo a nudez. É enfrentando a espada. É não permitir que você abandone a fé por causa da espada. O que Paulo está a dizer? A espada não pode ser uma razão de abandono à fé. O que é isso? Vocês serão perseguidos. E momentos depois, o imperador Nero desencadeou uma grande perseguição contra a igreja romana. Muitos deles morreram. Sabe o que é você pegar em toda a tua família, coloca aí a tua família e dizer: olha, abandona a fé. E você está dizendo: não vou abandonar a fé. Um tiro na cabeça da tua esposa: abandona a fé. Eu não vou abandonar a fé. Cortam a cabeça do teu filho: abandona a fé. E você sempre firme na fé. Esses é que são mais do que vencedores. Eu vejo pessoas que nem sequer conseguem lutar contra os seus pecados de estimação. Só mesmo vencer aquela luta de 2 namorados não conseguem. Mas está se sentindo mais do que vencedor. Alguém está me ouvindo? Mas nem só aquela luta da família é da igreja, mas ainda vão na casa dos quimbanda para se lavarem. Não, essa coisa aqui nós na nossa tradição tem que ir para te lavarem. Não, você não pode mais misturar as coisas. Depois está a vir clamar vitória aqui na igreja. Eu sou mais do que... Não, aquela cura é do feitiço, mamãe. Aquela cura não é de Deus. O amém baixou, pastor. Já não está a falar amém. Nós estamos vendo pessoas, irmãs, que os caminhos eram errados para conseguir aquele emprego. Ele vai vir aqui testemunhar: eu consegui emprego. Não, você não é mais do que vencedora. Você sabe como é que você conseguiu aquilo. Não é de luta, não é de perseverança. Não é mesmo de estudar, se esforçar, tentando aqui, orando, até que o emprego apareça. Você sabe que não é disso. Você sabe que é de caminhos errados. Mas quem é que pode, com regozijo, com alegria, dizer: eu sou mais do que vencedor? É aquela irmã. É bonita, é inteligente e estudiosa. As pessoas estão dizendo: você é bonita, você não precisa se esforçar assim. Existem caminhos mais rápidos, você pode conseguir. Ele está falando: não, eu acredito que Deus vai me honrar no seu devido tempo. E no momento, passando não sei quanto tempo, Deus lhe honra com o emprego. Essa é mais do que vencedora. É aquela mamã, o filho está doente, todos estão ali para mamã. Aí tem uma tia: é mesmo só você matar uma galinha, misturar, fazer, vai ficar bem. Ela está ali falar: se ela morrer, Deus seja louvado. Se viver, também Deus seja louvado. E a criança viveu. Essa mamãe é mais do que vitoriosa. Não é aquela, foi aqui, foi ali, juntou todos os feitiços, não deu certo. Por último veio aqui na igreja: eu sou mais do que vitoriosa. Alguém está me ouvindo? O amém baixou. Parece que estou a tocar em alguma coisa que é verdade. Alguém está me ouvindo? Eu estou a terminar, o meu tempo já terminou. É isso que o apóstolo Paulo está a dizer. Em todas estas coisas. Quem pode falar isso com legitimidade? Quem pode falar isso com o coração aberto? Quem pode falar isso com alegria? Eu sou mais do que vencedor. Que não fugiu à luta, enfrentou a luta própria da caminhada, esteve lá, cumpriu, aceitou a dor da caminhada, viveu, aceitou as calúnias, aceitou os insultos, mas esteve lá, perseverando na vida de oração. Que nem Ana. Você não dá filho, você não nasce, mas ela estava lá, orando e orando. Ela pode falar que é mais do que vitoriosa, é mais do que vencedora. Então o mérito da vitória, ela vem depois da luta. Então eu quero te preparar que os desafios virão, a espada virá, a perseguição virá, mas eu quero lhe dizer uma coisa: depois dessas coisas, depois de você perseverar, depois de você estar firmada, depois de você estar enraizada, você poderá declarar: eu sou mais do que vencedor. Aplauda fortemente o nome do Senhor, aleluia. Feche teus olhos, eu quero orar contigo. Pode se colocar em pé, por favor, eu quero orar para a igreja.